Era uma noite quente e úmida, daquelas que parecem prender o ar e deixar a pele grudenta. O quarto estava iluminado apenas pela luz fraca de um abajur, criando sombras que dançavam nas paredes. Luara estava sentada na minha cama, com um sorriso malicioso estampado no rosto. Ela tinha acabado de propor algo que, até então, eu nunca tinha imaginado fazer. Algo que soava completamente fora do comum, quase proibido. A ideia era absurda, mas, ao mesmo tempo, intrigante. E foi assim que, o que começou como uma conversa cheia de curiosidade, acabou se transformando em uma experiência que mudou tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesma, sobre o certo e o errado. Luara sempre teve essa aura de mistério, de quem sabe exatamente o que quer e não tem medo de ir atrás. Ela era o tipo de pessoa que desafiava os limites, que vivia na fronteira entre o permitido e o proibido. E, naquela noite, ela me arrastou para esse território perigoso. Você já fez algo realmente diferente? Algo que vai além do normal? Ela perguntou, com um brilho nos olhos que eu não conseguia decifrar. Eu hesitei, sentindo um frio na espinha. Não sabia exatamente onde ela queria chegar, mas algo naquele tom de voz me deixou curiosa. E, antes que eu pudesse responder, ela continuou, falando sobre algo que eu nunca tinha considerado. Algo que, no primeiro momento, me deixou paralisada. E se a gente envolvesse o Max nisso? Ela soltou, como se estivesse sugerindo algo trivial, como ir ao cinema ou experimentar uma nova receita. Eu fiquei em choque. Max era meu labrador Retriever, meu companheiro de anos, quase como um filho para mim. A ideia de envolvê-lo em algo tão inapropriado me deixou envergonhada, confusa e, ao mesmo tempo, intrigada. Luara, no entanto, parecia ter certeza absoluta do que estava propondo. Ela continuou falando com uma convicção que me deixava ainda mais confusa, como se estivesse tentando me convencer de que aquilo era normal, que não havia nada de errado. Karina, só uma vez, ela disse, com um tom suave, quase hipnotizante. Só uma vez, e será para o bem do Max. E para o seu bem também. As palavras dela ecoaram na minha mente, me deixando ainda mais dividida. Era como se uma parte de mim soubesse que aquilo era errado, mas outra parte mais obscura e curiosa quisesse explorar aquela sensação proibida. Eu olhei para o Max, que estava deitado tranquilamente no canto do quarto, completamente alheio à conversa. Ele sempre foi meu melhor amigo, meu apoio incondicional. Como eu poderia sequer considerar algo tão absurdo? Mas Luara não recuou. Ela continuou insistindo, com uma paciência inquietante, como se soubesse exatamente o que dizer para quebrar minhas defesas. E aos poucos, eu comecei a questionar se estava exagerando, se talvez estivesse reagindo demais. Será que aquilo era realmente tão errado? Será que eu estava perdendo a chance de explorar algo novo, algo que poderia mudar a forma como eu me via? Além disso, você e eu temos tudo sob controle, ela disse com um sorriso confiante. Não vai dar problema nenhum. E o Max te ama. Qual seria o problema com isso? Eu me sentia encurralada, como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. A pressão era sufocante, e eu não sabia mais o que pensar. Luara parecia tão segura, tão absolutamente certa de que aquilo era a coisa certa a se fazer, que por um momento, minha resistência começou a enfraquecer. E antes que eu pudesse me dar conta, as palavras saíram da minha boca, quase sem eu perceber. Então vamos fazer isso. Eu disse com uma voz trêmula, quase um sussurro. O rosto de Luara se iluminou com um sorriso, e havia um brilho em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Ela parecia aliviada, como se tivesse conseguido o que queria. Vamos fazer isso juntas. Ela respondeu, com entusiasmo, porque é isso que amigas fazem. Naquele instante, uma parte do peso que me acompanhava o dia todo pareceu diminuir. Não era que todas as minhas dúvidas tivessem sumido, longe disso, mas de alguma forma, a convicção de Luara e o fato de não estar sozinha naquele momento fizeram com que eu sentisse uma trégua, mesmo que fosse temporária.
Talvez eu estivesse tomando a decisão errada, talvez não. Mas, naquele momento, ao olhar para a expressão confiante de Luara, uma coisa ficou clara. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E de alguma forma, eu sabia que não havia como voltar atrás. A noite seguiu com uma tensão que é difícil de descrever. O quarto parecia menor. O ar mais pesado. Luara estava sentada na cama, com um olhar fixo em mim, enquanto eu tentava me concentrar no Max, que estava deitado no chão completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Eu sentia um nó na garganta, uma mistura de medo, curiosidade e culpa. Será que eu estava prestes a cruzar uma linha que jamais deveria ser ultrapassada? Luara se aproximou, com um sorriso que parecia carregado de segundas intenções. Ela colocou a mão no meu ombro e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Está tudo sob controle, Karina, ela disse com uma voz suave, quase um sussurro. Eu prometo. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo era apenas o começo. A noite, que parecia ter se estendido por uma eternidade, finalmente chegou ao fim, mas o que veio depois foi ainda mais intenso. Quando o sol começou a surgir no horizonte, banhando o quarto com uma luz suave e dourada, eu me vi diante de uma realidade que eu não estava preparada para enfrentar. A experiência não foi apenas um momento passageiro de curiosidade ou uma aventura ousada, ela mudou tudo. Exatamente tudo. Minha relação com Luara nunca mais foi a mesma. Aquele laço de amizade que parecia inquebrável agora estava marcado por uma tensão silenciosa, como se algo invisível tivesse se colocado entre nós. Ela ainda sorria, ainda. Falava com aquela confiança de sempre, mas eu conseguia ver nos seus olhos um brilho diferente, quase como se ela soubesse que havia me levado a um lugar do qual eu não conseguiria voltar intacta. E, de certa forma, ela estava certa. Minha visão de mim mesma também mudou. Eu sempre me considerei uma pessoa segura, alguém que sabia onde estavam os seus limites. Mas aquela noite me mostrou uma parte de mim que eu nem sabia que existia, uma parte obscura, curiosa, quase insaciável. Eu me perguntava se aquela era a verdadeira Karina, ou se era apenas uma versão de mim mesma, versão que havia sido despertada pela influência de Luara. E, pior ainda, eu não sabia se gostava da resposta. Mas o que mais me machucou foi a mudança na minha relação com o Max. Ele ainda estava lá, deitado no seu cantinho, com aquele olhar leal e cheio de amor que sempre me confortou. Mas, agora, toda vez que eu olhava para ele, sentia um nó na garganta. A culpa era como um peso constante no meu peito, uma lembrança viva de que eu havia cruzado uma linha que nunca deveria ter sido ultrapassada. Max não sabia, é claro. Ele continuava sendo o mesmo cachorro carinhoso e brincalhão, mas eu sabia. E isso era o suficiente para me fazer questionar tudo. Aquela noite ficaria marcada na minha memória para sempre, não apenas como um momento de curiosidade, mas como um lembrete doloroso de que às vezes, a curiosidade pode nos levar a lugares que nunca deveríamos ter explorado. Lugares que, uma vez descobertos, não podem ser esquecidos. Lugares que mudam quem somos e como vemos o mundo ao nosso redor. E, enquanto eu me sentava ali, naquela manhã silenciosa, com o Max deitado aos meus pés e Luara dormindo no quarto ao lado, eu não conseguia evitar a pergunta que ecoava na minha mente: o que eu fiz? E, mais importante ainda, o que eu vou fazer agora? E você, já se encontrou em uma situação onde a curiosidade te levou a explorar algo que nunca imaginou? Compartilhe suas histórias conosco. Deixe um comentário abaixo ou envie sua experiência para o nosso canal. Quem sabe sua história não será a próxima a ser contada aqui? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como este. Até a próxima história!